Para mais uma aula de redação para o primeiro ano do ensino médio. Hoje o nosso tema é artigo científico. Vamos, antes de tudo, saber um pouquinho do histórico, uma breve história do artigo científico. Bom, o desenvolvimento científico, através dos séculos, tinha uma quase impossibilidade de trocas de conhecimento. Por quê? Porque as descobertas eram registradas em manuscritos e poucos tinham acesso a esses manuscritos, que demoravam também tempo à beça para serem escritos, porque, como o próprio nome está dizendo, eram manuscritos. Os cientistas de diversos países, muitas das vezes, trabalhavam com a mesma pesquisa, sem que um soubesse do outro. Então, eles percorriam os mesmos caminhos, podendo, como a gente vê hoje, né, com a tecnologia, ver o desenvolvimento de uma pesquisa em outro país em tempo real e dar passos a partir daquele determinado momento da pesquisa. Então, no ano de 1456, Gutenberg ele inventa os tipos móveis. Mas o que seria isso? São aqueles, a primeira, vamos colocar assim entre aspas, impressora. Só que cada letrinha colocada individualmente e impressa. E ele imprime a primeira Bíblia. E com isso dá uma difusão, né, um espalhar, né, dessa notícia, e vendo que isso seria muito bom, a divulgação científica passa a ter ser mais acessada, né? Só depois desse descobrimento, muitas cópias puderam ser feitas, né, do mesmo artigo científico. Vendo que, quando era escrito à mão, demorava muitos meses, né, vários meses, para ser redigido um trabalho. Já que com a invenção de Gutenberg, muitas cópias poderiam ser feitas em poucos dias. Vamos contextualizar aí um pouquinho mais. Com a descoberta de Gutenberg, os jornais e revistas perceberam que o público, em geral, ele tinha uma curiosidade muito grande pelos conhecimentos científicos. E aí, sendo já os jornais impressos, né, nós temos os jornais e revistas publicando as suas sessões de divulgação científica, o que a gente encontra até hoje. Então, publicava-se o quê? Todo tipo de artigo de astronomia, física, linguagem, todas as pesquisas, né, que estavam sendo feitas por cientistas. Então, eram publicadas em jornais e revistas. Até hoje, nós temos aí várias revistas científicas, né, voltadas somente para esse tipo de texto. Agora, é importante enfatizar, né, deixar bem claro, que os textos de divulgação científica, não seguem a mesma formalidade que orienta o texto científico, que é o artigo científico. Por que isso? Porque o texto de divulgação científica, ele vai ser circulado no meio dos cientistas. Então, ali vai ter uma linguagem mais técnica, com termos mais técnicos daquela área. Então, se esse tipo de texto chega até nós, os leigos no assunto, nós não vamos entender lufas, né? Nós não vamos entender nada do assunto. Por isso que o texto ou o artigo científico, ele tem uma linguagem diferenciada, não que seja fora dos padrões formais. Veja aí um exemplo de um texto de divulgação, um artigo científico, né? Um fragmento, né? Jorge com amor para sempre. Leio no site da revista Scientific American que Jorge, o solitário, macho de tartaruga das Galápagos,
que era o último de sua espécie e que faleceu pouco mais de um ano atrás, está sendo carinhosamente preparado por taxidermistas do Museu Americano de História Natural para retornar ao seu arquipélago natal, agora empalhado. Então, aí é um fragmento, né, falando sobre a morte do último macho da tartaruga dos Galápagos. Então, isso aí é um exemplo de um artigo científico. Agora, a estrutura. Vamos ver essa estrutura como se dá. Então, por serem veiculados por meios de comunicações diversos, como jornais, revistas, livros ou meio eletrônico, que é o que a gente mais usa hoje em dia, e destinado a um público composto por vários interlocutores, os textos de divulgação científica não podem apresentar uma estrutura rígida. Então, eles têm que ser de acordo com o público leitor, de acordo com o meio de veiculação que ele vai estar sendo colocado. Esses textos têm por objetivo aproximar o público em geral do conhecimento científico. Por isso, precisam ser atrativos, da mesma forma que nós vimos aí aquela notícia, né? Aquele fragmento de artigo no slide anterior. Então, em geral, os parágrafos iniciais, como todo texto, né, apresenta o tema ou a ideia principal. Nos parágrafos seguintes, o assunto é desenvolvido, né, com argumentos, dados científicos, podendo ter recursos de comparação, dados de estatísticas, relações de causa e efeito e assim por diante. São vários tipos de argumento que nós já vimos em aulas anteriores. A linguagem desse tipo de escrita, obviamente, né, mais do que nunca, clara e objetiva, porque tem a intenção de passar uma informação. Então, se tem uma informação a ser passada, não pode deixar dúvidas. Mas também podemos perceber que alguns especialistas escrevem deixando havendo ali a interferência da subjetividade. Vai aparecer, por que aparece a subjetividade? A subjetividade é a presença dos sentimentos, né? do eu, mas de forma generalizada aí. Ela vai aparecer da seguinte forma, que desde quando eu escolho a matéria a ser estudada até os resultados finais, eu vou trazer ali os meus pontos de vista. Então, há uma subjetividade, mas ela está nas entrelinhas. Contudo, o cientista, né, quem vai escrever esse artigo científico, ele deve evitar o máximo possível misturar a opinião pessoal com o resultado da pesquisa. O resultado da pesquisa, toda pesquisa deve ser imparcial, para que haja mais fidelidade nessa pesquisa. Em geral, o texto científico ele é escrito em terceira pessoa. Já o artigo científico, né, por ser menos rigoroso, que é o nosso caso, né, nosso caso de estudo aqui é o artigo científico, admite passagens em que o eu do emissor se revela. De que forma? A linguagem deve ser simplificada em relação ao texto científico, pois se destina a leigos em geral. Ele vai trazer aí uma opinião, vai trazer exemplos do cotidiano, vai trazer uma linguagem mais leve e de fácil entendimento. Ok? Então, fica aqui nossa aula sobre o artigo científico. Espero que vocês tenham conseguido fazer como se vai falar, né? Uma diferença entre texto científico e artigo científico. Um é diferente do outro. O texto científico, ele traz uma linguagem mais voltada para a técnica, né? Com fórmulas, com linguagem daquele meio da ciência onde está sendo estudado. Já o artigo científico, como ele abrange um público em maior, né? Um público leigo,
Então ele tem que ter uma linguagem mais simplificada, mesmo assim com muita clareza e objetividade. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal e até a nossa próxima aula de redação.